O desmatamento na Amazônia teve aumento de 17,8% de agosto de 2024 a março agora de 2025. Os dados são do monitoramento do Instituto de Pesquisa Amazon. Nesse mesmo período, a degradação florestal cresceu mais de 329% e bateu um recorde histórico. Vamos para falar mais sobre isso, a gente faz conexão com o advogado e especialista em mudanças climáticas, o Marcelo Rodante. Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, muito obrigado. Marcelo, a gente fica aqui em dúvida, porque o governo trouxe dados bem diferentes desses. E agora o Instituto diz o seguinte, que eles têm um sistema de monitoramento de satélite que é bem preciso, ou seja, o Instituto fala, temos que ter um alerta, porque em vez de redução, a gente tem um aumento do problema, né? Não, com certeza. Existe uma diferença metodológica entre sistemas de mensuração. Esse sistema citado do Amazon, ele é um pouco mais específico e ele consegue pegar áreas menores e ele também faz um recorte um pouco mais histórico de determinadas áreas. O sistema do governo, por sua vez, ele tem ali um sistema que ele é um pouco mais voltado para uma questão de alarme, para tentar indicar problemas que estão acontecendo, para tentar fazer algum tipo de imersão. São dois sistemas metodológicos, os dois são válidos, eles não têm exatamente a mesma função e por isso existe uma divergência. Mas, para além disso, naturalmente, precisa observar essa situação, os índices são muito altos e o governo precisa agir. Mesmo que os números não sejam exatamente esses, eu acho uma discussão, eles são alarmantes e demandam uma atuação. E é isso que precisa ser feito. Eu acho que a questão da narrativa é preocupante, estamos em COP, o Ministério do Meio Ambiente vem tentando promover as medidas de divulgação do Brasil como protagonista nessa agenda climática, de modo que precisa atuar. A fiscalização ela é muito importante, a modificação da legislação que está parada para aumentar as penas, mudar a categorização dessas penas. O governo precisa agir. Os índices eles são alarmantes e demandam uma atenção e uma atitude muito urgente. Bom, então quando a gente fala que o governo precisa agir, obviamente precisa de investimento, precisa de uma infraestrutura melhor para monitoramento e fiscalização. E quando a gente toca em leis, aí precisa ter também uma sensibilidade, uma ação do Congresso Nacional também, né? Sim, a questão ela é multidisciplinar, ela é transversal, ela é muito complexa. Quando a gente pensa assim no governo, ele tem que agir, é uma missão, o governo ele precisa agir porque ele está sentado nessa cadeira e tem essa responsabilidade, mas do campo prático não é muito fácil, mas tem que fazer alguma coisa e precisa mudar esse jogo. A gente tem que analisar que muitas dessas degradações ou dos desmatamentos, eles acontecem, por exemplo, em territórios, em terras que são públicas e não destinadas. São terras que acabam sendo invadidas, seja para fazer algum tipo de extração, para fazer algum tipo de uso daquele solo, e são áreas que têm um controle mais difícil. Então, a gente precisa conseguir mapear esses problemas. Por quê? Porque esse desmatamento ele tem um efeito direto na questão da biodiversidade, é um problema ecológico muito sério, e ele também ele faz a emissão, a liberação do CO2, que é o problema principal do Brasil em termos da questão das emissões dos gases de efeito estufa que precisam ser controlados, precisam ser combatidos e mitigados por conta da questão do aquecimento global. Então, você entra num ciclo ali muito vicioso e complicado, porque quanto mais seca, mais estiagem ou mais inundações você tem, mais mudança do clima você tem, mais difícil fica fazer esse controle e mais as pessoas que usam esses elementos de uma maneira indevida e ilegal para fazer essas atitudes, essas ações indevidas nas terras públicas ou nas privadas. As privadas, elas têm um pouco mais de controle, tem questão de CAR, regulamentação, existe uma quantidade de desmatamento que pode acontecer por bioma, é mais fácil controlar. Mas nessas terras públicas não destinadas, é que a maioria do problema acaba acontecendo. Marcelo, posto tudo isso na mesa, né? Já que a gente enfrenta as mudanças climáticas no dia a dia, esse nosso momento é ainda mais desafiador? Muito mais desafiador. Os cientistas eles vêm indicando essa tendência preocupante dos pontos de inflexão. Nós, como globo, vivemos o problema sério do aquecimento global, gerando essas catástrofes, ondas de calor,
toda essa situação que hoje em dia é muito bem conhecida por toda a população e todos os nossos ouvintes, só que as medidas de implementação é que não estão acontecendo. Então, o Brasil se posiciona na COP como um protagonista, você vê o governo, a presidência, falando muito sobre essa questão ambiental, tentando implementar algumas medidas, mas de efetivo pouco acontece. E você tocou num ponto importante, a questão do financiamento. Você precisa ter vontade política, e aí já tem um desafio, e você precisa ter financiamento. O mundo hoje discute, e vai discutir principalmente na COP, essa questão do financiamento climático. Da onde vai vir o dinheiro para poder fazer investimento nos países, nos estados, nas cidades, para que você tenha processos de adaptação das mudanças do clima, para que você tenha investimento em infraestrutura ecológica. Mas da onde vai vir o dinheiro? E essa é uma discussão longa, difícil, complexa. O mundo hoje se volta mais para a questão geopolítica, de guerra, de armamento, e vem tirando a sua atenção dessa questão climática. E isso é um problema que a gente vai enfrentar no presente, a gente vive isso hoje em dia e vai viver cada vez mais com o agravamento dessa tendência. Por isso é um tema tão sério e que demanda uma atenção, não só do governo brasileiro, mas de todas as nações. O tema, como você viu e disse, é muito complexo. Pois é, a gente acompanha aqui na Record News, inclusive, o turismo espacial, o lançamento de foguetes, mas por enquanto a Terra é a nossa casa, é onde a gente mora, né? E está tudo conectado. Ou seja, se a gente não voltar a atenção urgente para esse tema, né, as consequências que a gente já está sentindo hoje em dia, elas podem piorar ainda mais, gerando mais prejuízos. Em muitos casos, eles já acontecem, mundo afora, não só aqui no Brasil, e mortes também, né, Marcelo? Diante de tudo isso, a gente consegue ver, com essa seriedade desse assunto, existem pessoas que ignoram esse assunto, que são negacionistas, que não vê valor nisso e querem continuar fazendo essa questão da extração. Vejamos a questão do aumento da degradação gerado por queimadas, muitas delas são realmente provocadas. A questão do desmatamento é absolutamente sem uma regulamentação e sem uma pressão de fiscalização que acaba acontecendo, sempre emitindo esses gases de efeito estufa. A gente tem essa questão do combustível fóssil, que continua crescendo, quando nas COPs anteriores a gente prometeu para o mundo que iria, como o mundo falando, que a gente iria triplicar os renováveis, e isso vem acontecendo num passo bem menor. Ou seja, é uma junção de fatores que vai agravando o quadro, a situação, e a gente tem esse problema de financiamento, da adaptação, da consciência das pessoas, para a gente conseguir ter um futuro, uma responsabilidade intergeracional para as próximas gerações. E a gente, infelizmente, como planeta, como seres humanos que somos habitantes daqui, estamos falhando. E isso vai cobrar o seu preço. E nós estamos alertando, estamos vendo, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas hoje é uma questão especialmente de decisão das nações. Nós, meros mortais, a gente pode tentar colaborar, tentar fazer a nossa parte, mas as grandes decisões, o que realmente importa, tem que vir das nações, de compromissos mais sérios e de medidas muito mais vigorosas, muito mais sérias e que possam ser aplicadas em implementação. A gente está aqui assistindo, avisando, vamos ver o que acontece. Mas é muito preocupante mesmo. Chega de discurso, né? Tem que ter ação prática e urgente. Marcelo, obrigada pela análise, viu? Foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Para todos nós, ótimo final de semana para todos. E vamos torcendo que as coisas vão melhorar. Exato, né? Esperança sempre, otimismo também. Obrigada mais uma vez.